É um prazer e uma honra receber aqui o nosso palestrante, professor Kabengele. Fico muito honrado e muito satisfeito com esse evento, né? Quero agradecer a presença de todos, mas especialmente da minha colega Débora, que organiza esse evento tão bacana aqui. Débora, eu estou de convidado, você que faz todas as introduções aqui, que eu estou aqui só para assistir essa beleza aqui que a gente vai fazer hoje aqui na escola. Nós combinamos de quem fala, tira a máscara, e para ficar melhor ainda para os nossos amigos que estão em casa, desejo a todos e a todas uma boa noite. Agradeço demais a presença aqui dos educadores do Caminhos, Jaguaré, que a gente convidou, Tereza do SEDAC, ou seja, a gente combinou que nós faremos sempre estes eventos de abertura das trilhas numa versão com um pequeno grupo no presencial, com colegas educadores e educadoras em suas casas, em outros locais, ampliando a possibilidade de participação, mas também cuidando para a gente se preparar para essa experiência de voltar a atividades presenciais como essa. Eu tenho vivido um privilégio que o Fábio apresenta, que é formular algumas trilhas com a participação sempre de educadores da escola. Eu acho importante, hoje a gente conversou bastante no nosso grupo de WhatsApp, eu falei, eu vou dar boa noite com vocês, mas é importante explicar o conceito das trilhas. Como vocês todos sabem, nos últimos meses de 2021, a gente pensou numa lógica de uma formação que permita que educadores de diferentes cursos da escola se encontrem para estudar. A gente já sabe que o projeto de formação de cada curso é muito valioso, que cada curso tem o seu percurso a partir de um levantamento de necessidades bastante cuidadoso, mas a gente percebia a importância de criar uma rede maior de partilha, de colaboração. E aí nós escolhemos um foco com a participação de muita gente, que é a educação para a equidade, para a diversidade e para a democracia. Um tema tão importante para uma instituição chamada escola. Essa e os colegas que nos acompanham e que atuam em instituições de ensino. Nasce no final de 2020, durante todo o ano de 2021, uma preocupação grande da escola com a ampliação da diversidade racial, que aconteceria e aconteceu no início desse ano na educação infantil, com a entrada de 11 alunos e alunas, negros e negras, no G4, um trabalho muito bem feito a partir da parceria de um grupo de famílias da escola, um grupo de professores que se reúne para trabalhar e pensar nas questões desta agenda e desta pauta, e aí a gente começa a estudar, e chama uma professora, né? Alunos, escola, a gente precisa de professora, e chama a Clélia para acompanhar os nossos estudos. A Clélia acompanha as ações formativas da educação infantil, do Fundium, acompanha a formulação de algumas ações para a escola toda, os cursos continuam, então, nesse momento, pensando em como é que a gente pode pensar nas possíveis reflexões sobre o nosso currículo e os nossos programas. O que precisa ir se transformando no nosso jeito de pensar e de organizar o nosso ensino. Uma das trilhas, que é essa que a gente inicia hoje, trata desse tema, que é a trilha que o professor Kabengele abre e que a professora Nilma, aluna do professor Kabengele no doutorado, aqui teremos o prazer e o privilégio de receber para fechar. Nós decidimos que as trilhas, que são os 4 encontros de formação num grupo menor, acontecerão remotamente, e o nosso desejo é a última trilha ser presencial,
Ou seja, a gente faz 3 encontros no remoto, e a última trilha a gente se reúne para ver os nossos corpos físicos no mesmo lugar. Esse é um jeito de ampliar a participação, porque a gente sabe da complexidade dos deslocamentos numa cidade como a nossa, mas também para possibilitar uma conversa mais inclusiva, que ninguém que não possa se deslocar naquele momento deixe de participar. Essa trilha tem uma organização muito especial, muito especial. A gente pediu para o coletivo de educadores antirracistas indicarem os professores e educadores que participariam dessa organização, e eles indicaram, então, a Miriam, que é formada em pedagogia pelo Instituto Veracruz, trabalha na área de educação há 8 anos, como professora, e desde 2020 como professora no Colégio Santa Cruz. Pesquisa literatura infanto-juvenil no contexto da cultura afro-brasileira e africana. E foi muito bonito ver a presença da Miriam nesse grupo formado por ela, pela Mildred. Cadê a Mildred? Tem como, Raul? Ela está aqui, né? Você vai entrar, Mildred. Ok. Oi, gente. Boa noite. Que está fazendo do remoto, é formada em educação física, mestre em pedagogia do movimento pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, formada pela Universidade Mogi das Cruzes, na graduação, leciona na educação básica desde 92, tanto na rede pública quanto na rede privada, atua em vários projetos, também participou como pesquisadora no passado do Laboratório de Pedagogia do Movimento Humano, da USP, é escritora, produz materiais didáticos, e a gente tem o privilégio de ter a Mildred como professora do Fundamental 2 da nossa escola, e é também professora do Gracinha, uma escola que a gente respeita e gosta tanto de ter por perto. E a gente tem a Clélia, como eu comecei na apresentação, que é pedagoga e mestre em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Seu campo profissional envolve a docência nos cursos de graduação em pedagogia e em cursos de formação continuada para gestores e gestoras e professores e professoras das redes públicas e privadas, além de consultorias para diferentes instituições no segmento da educação, mais notadamente aqui, como eu disse para vocês. A trilha foi formada pela Clélia, pela Miriam, pela Mildred, e aí elas me escreveram. Eu falei, pode começar pelo nosso sonho, quem a gente quer que faça a palestra de abertura. E elas escreveram, tem que ser o professor Cabenguele. Eu falei, eita, será que a gente vai conseguir? E aí foi uma maravilha, o professor respondeu, a gente foi construindo essa vinda, e quando elas sugeriram a palestra de fechamento da professora Nilma, como eu disse, eu não sabia que ela era aluna do professor Cabenguele no doutorado. Está tudo muito bonito hoje aqui. A gente tem uma educadora do Caminhos de Jaguaré, que é a Bárbara, que também foi aluna do professor Cabenguele na Universidade de São Paulo, e eu fui encontrando com vocês pelo campus, e vocês foram contando as histórias sobre que contatos e que narrativas uniram a produção do professor Cabenguele no Brasil e cada um de nós. Ele fez a maior parte de sua carreira acadêmica como professor efetivo na Universidade de São Paulo, de 1980 até 2012, de onde se aposentou como professor titular, atuando principalmente nas áreas de antropologia da África e da população afro-brasileira, com enfoque nos seguintes temas: racismo, políticas e discursos antirracistas, negritude, identidade negra versus identidade nacional, multiculturalismo e educação das relações étnico-raciais. É autor de mais de 150 publicações, entre livros, capítulos de livros e artigos científicos. Foi um dos protagonistas intelectuais negros no debate nacional em defesa das cotas e políticas afirmativas. Atualmente,
Eu soube hoje que não mais, vem agora de uma última função como professor visitante sênior na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, através de um programa do CAPES. É um privilégio enorme passar agora a palavra para as nossas organizadoras da trilha e ouvir, em alguns minutos, o professor Kabengele. Muito obrigada, Mildred, Miriam e Clélia, e, sobretudo, ao professor pela presença aqui hoje. Tá ligado? Tá. Bom, para mim é uma honra estar aqui ao lado do professor Kabengele. Estou nervosa porque está sentado ao lado das nossas referências, né? Como é que é essa sensação das referências, daquilo que a gente estuda, que a gente lê, dos vídeos, enfim, das aulas, né, que a gente assiste. E aí chega um dado momento que você está lado a lado com a referência, né? Uau! Assim, então, é uma honra poder dividir essa mesa, né, com o senhor. E que bom que o senhor chega no Colégio Santa Cruz, que bom para o Colégio Santa Cruz ter o professor Kabengele Munanga fazendo uma aula inaugural, fazendo uma aula de abertura. Então, é uma presença luxuosa, né, de uma das principais referências que a gente tem no Brasil para pensar as questões da negritude no Brasil, na diáspora, né? Então, é uma honra para todos nós poder ouvir as suas palavras. E foi muito especial contar com a Miriam e com a Mildred, né? Fizemos foram vários encontros online, pensando como é que a gente faria essa trilha, acreditando na importância da formação e da ampliação da educação para as relações étnico-raciais, no contexto da formação individual de cada uma das pessoas que vai participar dessa trilha, mas também no contexto coletivo, né? O que significa ampliar a formação dos educadores e educadoras dessa escola, que trabalham diretamente com essas crianças, com esses jovens, o que isso representa, né? Então, é uma trilha muito especial e estou muito contente de estar aqui na presença do senhor. Muito obrigada. Obrigado. Então, boa noite. Oi, todas e todos. Inicialmente, eu gostaria, através do professor Fábio, de agradecer o honroso convite do Colégio Santa Cruz para estar com vocês esta noite, para conversar sobre um dos problemas da humanidade. O racismo não é o único problema, temos tantos, mas não é um dos problemas menos importantes. Saudar a pessoa da professora Débora, que me convenceu, não consegui resistir, porque se tratava de uma causa nobre, estar aqui discutindo, conversando com educadoras, sabendo qual é a importância da educação, na transformação da sociedade. E a professora Débora me convenceu, não consegui resistir. Não foi fácil. Consegui contornar todos os obstáculos burocráticos e estou aqui, não para ensinar, porque não tem, sou um grande ignorante, mas simplesmente consciente, para não ficar indiferente, para me expor, dizer o que eu penso, partilhar isso com colegas, professoras, e sou professor também, educadoras, entre eles tem pessoas aqui mais jovens que têm a idade de minhas alunas, a Leila está aqui, enfim, e Débora, você foi muito generosa nessa apresentação.
Não precisava, porque daqui a pouco vou decepcionar, mas valeu a pena dizer tudo isso. O cara é tão ruim. Mas muito obrigado. Bom, os seres humanos, como os outros animais que vivem em nossa galáxia, ou em nosso planeta Terra, têm seus comportamentos criados pelo instinto, que é um princípio hereditário e natural, que praticamente comanda nossas reações primárias para a nossa sobrevivência em relação ao meio ambiente, em relação aos outros seres vivos, as plantas e os animais. Mas, além do instinto, os seres humanos têm uma coisa mais importante, que é a razão. Graças à razão, eles inventaram regras de condutas que o diferenciam dos demais animais e que lhe permitem viver juntos. Graças à razão, eles inventaram sociedades que evoluíram em histórias e criaram culturas. Cultura é um conceito muito complexo, mas eu vou definir simplesmente como aquele complexo que inclui as instituições, as leis, as artes, as religiões, ciência, tecnologia, tradições e costumes são transmitidos de geração em geração através da educação. Estamos falando da educação. E a educação é um componente da cultura. Assim, cada sociedade, cada geração, mesmo evoluindo, não precisa reinventar tudo para poder sobreviver, porque herdamos muito das gerações anteriores e não precisamos reinventar tudo, no entanto, estamos em plena evolução. E apesar das culturas terem evoluído no tempo e espaço, de acordo com a história, as condições, as necessidades de cada sociedade, nota-se a existência em muita sociedade da ausência das liberdades individuais e da igualdade de tratamentos, de igualdade de direitos perante as leis entre os cidadãos. Sistema monárquico onde os reis e príncipes tiveram direito quase divino sobre a vida e a morte de seus súditos, se desenvolveram em muitos cantos do universo. Exemplo das sociedades aristocráticas, onde a nobreza, o clero, tinha direito e privilégio que os cidadãos comuns não tinham, pululam na história da humanidade. A gente convive isso todos os dias. Até as próprias leis que nós criamos, não sabemos interpretá-las. É conflito no Congresso e no próprio Supremo Tribunal, que entende da lei. Nós não sabemos nem interpretar de uma maneira coletiva. Sempre tem conflitos. Na atual conjuntura política, a palavra democracia é pronunciada dezenas de vezes por dia, nas mídias, redes sociais, conversa cotidiano entre indivíduos, nos debates acadêmicos e intelectuais, entre outros. Mas a maioria dos países que nasceram das heranças coloniais, como o Brasil, e todos os países da América dita Latina, uma vez alguém me perguntou, mas por que você está dizendo América dita Latina? Eu falei, bom,
Os povos indígenas não são latinos. Os africanos que aqui foram trazidos não são latinos. Os árabes e outros orientais não são latinos. Então, uma identidade imposta, porque fomos colonizados pelo latim. Nós não somos todos latinos. E, caso dos países da África Negra, África dita negra, porque não tem só negro, tem branco também na África, África subsaariana. Então, nesse país, a palavra de democracia só poderia ter sentido depois das independências políticas, com o nascimento de regimes republicanos. No entanto, os golpes militares e as guerras civis, no caso dos países africanos, que se sucederam nesses países, devem ter atrapalhado e atrasado o processo de construção dos regimes democráticos. Quando se fala de democracia no Brasil, tem a impressão que as pessoas acham que é um produto acabado. Não é um produto acabado, é um processo com alto e baixo. Mas, a partir da nova Constituição de 1988, o processo de construção democrática no Brasil recebeu um novo fôlego, com as eleições diretas, e garante a participação de todas as classes, segmentos sociais, branco, negro, indígena, homens e mulheres, sem discriminação. Mesmo assim, temos problemas com o voto popular, que elege os dirigentes, cujo comportamento sabemos. Então, nosso voto popular, que é o âncora da democracia, não faz funcionar a democracia como a gente gostaria de ver. Mesmo assim, ainda fica colocado a questão de saber como fazer para construir um modelo de democracia que beneficia nossa diversidade e nossas diferenças. Porque as diferenças e as diversidades constituem a matéria-prima de todos os preconceitos. A partir da diferença, é a matéria-prima. No entanto, a diversidade e a democracia é a riqueza coletiva da humanidade. Mas por que essa riqueza coletiva cria tantos problemas? Porque sem a diversidade, eu não existiria como negro. Eu existo porque o branco existe, senão eu não existiria. A mulher não existiria sem o homem não existiria sem a mulher, o velho não existiria. Então, a diversidade é nossa riqueza coletiva. Mas porque a diversidade e a diferença criam tantos problemas em nossa convivência pacífica, nessa humanidade. Então, não basta a retórica ou os discursos de confissão do nosso racismo, do nosso machismo, o sexismo, a brasileira, que, embora esses discursos são necessários, como estamos fazendo agora, para conscientizar e politizar aquele que não tem consciências, que não sabe de que se trata. Mas é preciso passar da retórica e dos discursos à ação transformadora, cujos caminhos são conhecidos. As leis que funcionam, a educação e as políticas públicas, todas articuladas em torno de um projeto político de mudança e transformações profundas da sociedade. Perante a lei, somos iguais. E qualquer prática de discriminação racial flagrante é um crime indescritível, inafiançável e sujeito à reclusão. Essa lei está inscrita na nova Constituição Brasileira de 1988, considerada como a mais democrática, comparativamente com as anteriores. No entanto, essa lei é como uma letra morta que precisa ser reanimada para funcionar verdadeiramente. Se a lei não funciona, mas tem outros caminhos também. Aí que vem a questão da educação. O papel da educação
na transformação da sociedade. E a educação é um dos caminhos mais clássicos para lutar contra todos os tipos de preconceito, porque é através da educação que se formam indivíduos preconceituosos, racistas, sexistas, machistas, homofóbicos e misóginos. Só a educação pode desconstruir e reconstruir os monstros criados através dela. Mas a questão é saber que tipo de educação desenvolver. Certamente, uma educação, no caso do Brasil, uma educação não baseada no único modelo eurocêntrico que domina a educação tradicional dos jovens brasileiros, mas sim uma educação antirracista e multicultural que integra todas as raízes formadoras da sociedade brasileira. Uma educação que integra a história e as culturas dos ancestrais indígenas, que são nossos ancestrais também, dos ancestrais africanos, dos ancestrais europeus e asiáticos, que se encontraram, que aqui se encontraram, claro, em condições históricas diferentes, e cada um dessa sociedade contribuiu na construção do Brasil. No entanto, penso que devemos, antes de trabalhar as propostas de uma educação antirracista, saber, primeiramente, o que é o racismo, o que é o sexismo, o que é o machismo. Porque muitas vezes as palavras podem nos colocar em armadilhas inevitáveis. Porque uma mesma palavra pode designar várias coisas ao mesmo tempo. Podemos utilizar essa palavra dizendo coisas diferentes, e isso atrapalha a comunicação e pode até criar gente em erros. Vocês acompanharam, no 15 de janeiro, o Antônio Rizer publicou uma matéria na Folha de São Paulo falando do racismo reverso, racismo dos negros contra brancos, contra asiáticos e contra judeus. A gente perguntaria, mas o que é racismo para ele? Será que o negro que discrimina um branco é um racista? Reverso? Será que uma mulher que discriminaria um homem seria um machista reverso? Então, devemos saber o que ele entende por racismo. Então, educadores, para poder trabalhar sobre essa questão, a primeira coisa é saber de que se trata quando nós falamos de racismo. Para não ficar com um conceito que está à moda, sem saber exatamente como você vai formar seus estudantes, seus alunos, sobre uma questão da sociedade, sem saber exatamente o que é o racismo. Se alguns estão dizendo que tem racismo de negro contra brancos, de negro contra asiático, de negro contra... Essa matéria foi publicada na Folha de São Paulo. Houve cerca de 180 jornalistas da Folha que criticaram essa matéria. Mas houve também mais de 600 pessoas que defenderam essa cientista social Antônio Rizer. Então, devemos, antes de trabalhar as propostas de uma educação antirracista, saber principalmente o que é o racismo, suas características e suas manifestações na sociedade brasileira, que é historicamente diferente dos Estados Unidos, durante o sistema Jim Crow, que eram os racismos americanos, praticado no sul daquele país, e do racismo praticado no regime do apartheid na África do Sul, para não cair na generalização abstratas que não condiz com as peculiaridades do nosso racismo.
Porque, às vezes, no Brasil, as pessoas negras, pretas ou pardas, podem sofrer discriminação racial sem perceber. As pessoas brancas podem discriminar pessoas negras sem ter consciência de ter praticado uma discriminação racial. E quando as vítimas reagem, eles dizem que são complexados, ou fazem discurso de vitimização. O problema está na cabeça dele, eu não sou racista, ele tem amigo negro, eu frequento o candomblé, então o problema está na cabeça dele. Porque as pessoas não sabem exatamente o que é o racismo. Por isso, eu costumo dizer que o racismo brasileiro é um crime perfeito, pois, como um carrasco, ele mata 2 vezes. A segunda é pelo silêncio. Mata, ao mesmo tempo, a consciência das vítimas e das pessoas discriminadoras. Mata a consciência dos negros e a consciência dos brancos. As leis resolvem a questão? Uma pergunta. Não, porque as leis não atingem o terreno dos preconceitos, que são aqui na cabeça, que são atitudes preconcebidas, introjetadas pela educação, que podem ser ou não verbalizadas. Se uma pessoa não gosta de negro, um homem não gosta de mulher, está declarando isso, está na casa dele, está na cabeça dele, a lei vai punir essa pessoa? Não. Só se declarar publicamente onde não devia, isso pode ser considerado como injúria racial, que ultimamente foi transformado em crime também. Então, as leis só lidam com os comportamentos discriminatórios, observados, que podem ser observados, que são visíveis e mensuráveis. Portanto, podem ser reprimidos. Como diz Nelson Mandela, nenhuma criança no mundo nasceu odiando outras crianças por causa das diferenças da cor da pele. O faz porque recebeu uma educação preconceituosa, que não valoriza a diversidade que constitui a riqueza coletiva da humanidade. Só a própria educação tem esse poder. Mas que tipo de educação? Pois tem tantas famílias quantos modelos de educação. E tantas escolas quantos modelos de educação. Daí a dificuldade que os educadores têm para saber por onde começar. Porque não tem receita pronta que você aplicaria hoje como receita culinária para dizer, olha, no Colégio Santa Cruz já temos a receita, amanhã terminamos com a discriminação, com o racismo. Não tem. De fato, a educação começa onde? No lar, na família, antes de chegar, de ser assumida pela escola. Nesse sentido, uma criança que chega na escola não é um terreno virgem, porque os pais já começaram a plantar nela antes da escola formal. Mas será que nessa educação que começa no lar, que começa na família, todos os pais plantaram a semente da diversidade e das diferenças que seus filhos encontrarão na sociedade em que vão viver e se desenvolver? Uma pergunta que merece reflexão. Pelos depoimentos que a mim chegaram, muitos pais não falam do racismo com seus filhos, em família. O que me confirmado, todo mundo conhece Milton Santos, um dos maiores intelectuais desse país. Em 1988, estávamos juntos, convidados no Rio de Janeiro, na Universidade Cândido Mendes, para discutir a questão das relações sul-sul entre Brasil, país da América Latina e países africanos.
eu estava numa mesa debatendo sobre a questão do racismo, sempre com a paixão que me caracteriza. Aí Milton depois se aproximou. Foi a primeira vez que a gente se conheceu, em 81, porque eu entrei na USP antes dele. Ele me falou, Kabengele, eu gostei muito das coisas que você falou, porque nossos pais não tocam nessas questões na família e nossa educação. O pai dele era um professor da Bahia. E isso me fui confirmar também por uma outra educadora, Eliana Cavaleiro, em seu livro Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Esse silêncio começa no lar e continua na escola. E quando a criança sai da sua família para iniciar sua formação escolar primeiro, onde se forma a cidadania, ele encontra, ora, o silêncio por parte dos educadores. Às vezes os educadores vê discriminação entre seus alunos na sala de aulas, aluno negro que baixa a cabeça, aí a professora ou o professor pratica a política de avestruz, finge que não viu nada. No entanto, ele poderia aproveitar desse momento para trabalhar a questão, mas finge que não viu nada. E essa criança, quando começa a ler, depois da alfabetização, ele se depara com livros, com conteúdos racistas ou preconceituosos, que ele ainda não tem consciência crítica para rejeitar. Ainda uma criança, não tem essa consciência crítica. Mas que geralmente acaba introjetar como natural sua inferioridade ou superioridade em relação a seus colegas de cor de pele diferente. Quem tem filho negro, talvez sabe disso. Eu sei disso porque eu convivi isso com meus filhos. Meus filhos, quando chegaram no Brasil, meu mais velho tinha 10 anos, nasceu em Bruxelas, e primeira semana eu dava aula na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, primeira semana na escola. Ele ainda não dominava o português, mas eu coloquei para eles começarem a aprender mesmo. Uma semana depois, ele vem em casa e me pergunta, papai, o que é macaco? Falei, macaco, meu filho, é macaco, em francês. Não sabia por quê. Uma semana depois, chego na escola, está de castigo. Está batendo em outras crianças. Eu fui ver a professora, a diretora, por questão de castigo, a Geliada, eles estão agressivos, batendo outros alunos. Bom, fomos para casa, eu perguntei, mas o que aconteceu? Eu falei, olha, um dos meus colegas me chamou de macaco. No recreio, eu corri atrás dele para bater nele, porque aí a professora queria defender, deu um tapa na cara da professora também, e a diretora me colocou de castigo. Aí houve uma reunião dos professores, alguns dos meus estudantes na Universidade Federal do Rio Grande do Norte tinha aula naquela escola pública. Eu falei para ele, olha, seus filhos estão tratando meus filhos de macaco. Mas falam para eles que o macaco mais velho é professor de vocês. Foi nesse sentido que tratei. Depois, tirei os meninos da escola, quando vi que o nível não era bom. Botei numa escola particular, aí fui conversar com a diretora para explicar o que aconteceu em outras escolas, para a diretora poder conversar um pouquinho com professores, com colegas, E esse diretor fez um bom trabalho, porque não tiveram problema. O único problema era com a van, transporte público, que a gente pagava, o motorista botava ele quase na porta-mala todos os dias. Aí, quando meu filho me contou, olha,
Vocês entram, sentem no lugar que vocês querem, ele não vai tirar vocês, quer tirar você pela força, vocês resistem. Faz muito pouco tempo dos meus filhos, numa escola particular na Bahia, o colega dele chamou de macaco, há 1 ano. Então, educação, isso aqui é um problema de educação. Onde que essa criança aprendeu para chamar outro colega de macaco? Isso começa no lar. E quando chega na escola, às vezes a escola não tem ferramenta, não sabe como trabalhar isso. Claro, a gente não pode confundir o estranhamento da diferença com o preconceito. Uma criança de qualquer cultura que nunca viu, que seja ela negra, que nunca viu uma pessoa branca, vai estranhar. Uma criança branca que nunca viu um negro vai estranhar. Mas estranhamento não é preconceito. Estranhamento é outra coisa. Então, com tudo isso, começa o longo processo de alienação. Porque esses alunos negros, ainda jovem, que não sabe como trabalhar isso, ele começa a introjetar, começa a alienação. Começa também a hierarquização em superiores e superiores, de acordo com a cor da pele. Então, as crianças, os melhores jovens negros que ingressavam na escola, não viam seus rostos no espelho da escola, pois a história de seus antepassados não era contado ou ensinado. Ou quando era contado, foi do ponto de vista, dentro de uma visão eurocêntrica, preconceituosas, racistas, que acabava baixar sua autoestima, enquanto a autoestima dos colegas brancos era positivamente superdilatada. Então, psicologicamente, são todos educadores, e isso acaba interferindo negativa e positivamente na aprendizagem de ambos. São numerosos os casos em que as crianças negras se recusam de ir para aquela escola, mas nem sempre explica por que para seus pais. Porque nem sempre a criança sabe explicar. Foi com consciência, ora nesse silêncio escolar, ora no conteúdo racista e preconceituoso de muitos livros didáticos, que os movimentos sociais conseguiram, em suas lutas, que vêm de gerações anteriores, levar à promulgação das leis 10.639/03 e 11.645/08, que tornam obrigatório o ensino da história, da cultura, dos povos indígenas e dos negros na sociedade brasileira. Nesse sentido, que a escola começou a fazer o que não fazia antes. Porque antes, o que não fazia? Mito de democracia racial. O país dizia que não somos racistas. Os racistas são os outros, são os brancos dos Estados Unidos, da África do Sul. Então, como a educação ia trabalhar sobre uma questão negada pelo próprio país? Então, essas duas leis constituem uma espécie de guarda-chuva, embaixo do qual muitos educadores de várias escolas públicas e privadas começaram a se debruçar para construir uma nova educação cidadã, que pensamos que desejamos ser uma educação antirracista. Acho que a preocupação do colégio vai nessa direção. E sabemos que é um caminho cheio de pedras e de espinhos. Acredito eu que devemos aprofundar com base nas pesquisas críticas e levantamentos que permitem corrigir os rumos e reformular novas estratégias. E na atual conjuntura política, com todas as dificuldades que as populações negras e indígenas vivem,
e quase sem representação nos setores importantes do governo, não sei quem defende essas leis, quando a gente escuta as barbaridades do atual presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargos, que é um negro, que diz que não há racismo na sociedade brasileira. O que está em jogo, na realidade, é a defesa e a construção de uma educação que dá valor à diversidade histórica e cultural, e ao conhecimento do outro, visando todas as formas de comunicação entre culturas, de comunicação intercultural. E essa está também em jogo a vontade de corrigir as desigualdades de situações e de chances entre os brancos e não brancos. Enquanto o modelo clássico da educação partia de uma concepção geral abstrata da igualdade, próximo da ideia da cidadania, e a partir dessa visão construiu uma hierarquia fundamentada no mérito, o novo modelo de educação que defendemos parte da observação das desigualdades de fatos e procura corrigi-las ativamente através de políticas afirmativas dentro de uma visão realistas e não idealizadas. Não estou contra o mérito, mas o que é o mérito? O mérito vem do darwinismo social, que diz que na luta pela vida são os melhores que ganham, na luta pela competição são os melhores que ganham. Mas quem são os melhores? Pessoas que nasceram nos berços de ouro, que estudaram em escola particular de boa qualidade, os outros não podem encontrar melhor entre eles. Para falar de mérito, tem que colocar as pessoas em condição de igualdade para poder falar de mérito. Se eles são em condições desiguais, não dá para falar de mérito. É como você pegar alguém que é um Fusquinha, o outro com Mercedes, tu diz, olha, aqui é a linha de partida, vocês vão correr, vão ver o carro mais veloz. Claro que o Mercedes vai ser mais veloz. Claro que aquele jovem que estudou numa escola particular, de boa qualidade, com pai alfabetizado, que tem biblioteca, mãe e pai que acompanha, num concurso público de vestibular, vai ter o melhor resultado. Os outros, como fica? Então, vamos colocá-los também juntos, que vêm das escolas públicas, de todas as periferias, para ver que são os melhores entre eles. Aí o mérito funciona nesse caso, porque são iguais. É claro, eles vão entrar com diferença com os outros. A universidade existe por isso. Você tem que acompanhar isso. Curso de atualização, isso, monitoramentos. E os resultados vão. Claro, primeiros anos podem ter dificuldade, mas 20 anos de cotas, os alunos que se formaram pelas cotas hoje, alguns já são grandes professores nas grandes universidades. Não são pior que os outros. Eu costumo dizer, eu fui um alfabetizado. Fui alfabetizado durante 20 anos. A colonização belga foi a pior das colonizações. Com pais analfabetos. Mas me deram oportunidade. Essa oportunidade, entrei na universidade de elites, onde chegar ao topo de carreira como professor titular, onde a maioria de professores brancos não chega. Então, dá oportunidade para os outros. É isso que aconteceu com os alunos que entraram pelas cotas, que as pessoas que baixaram o nível da universidade, que isso não baixou o nível. Então, dá oportunidade para os outros. E por isso nós defendemos as políticas de cotas, que algumas pessoas acharam que era uma discriminação uma discriminação contrária, que era um racismo ao contrário. Mas o que é o racismo? O negro que entra na universidade pela cota se acha superior ao branco. O racismo é isso. Se achar superior a outro porque você pertence a uma raça superior. Então, o racismo é outra coisa.
Afinal, quem são os brasileiros? Não são somente descendentes de greco-romanos, não são somente descendentes de anglo-saxônico e latino, através da ancestralidade europeia, mas são também descendentes de africanos, de povos indígenas, de orientais, árabes, judeus e ciganos. Então, uma ligação antirracista, baseada nos preliminares que tentei descrever aqui, eliminaria totalmente o racismo em nossas sociedades e nas sociedades humanas. Isso aqui é uma pergunta importante. Será que a educação eliminaria totalmente o racismo? Uma questão muito importante, porque o racismo é um fenômeno complexo, cujo espaço geográfico compreende quase todos os continentes. Olha o que está acontecendo na Ucrânia. A gente não sabia que tinha racismo, agora os negros não conseguem nem, estão fugindo, nem embarcar nos trens, são eliminados. Então, salvo talvez o Antártico, que tem 13 mil habitantes, creio que os demais continentes, 5 continentes, África, Ásia, América, Europa, fora de uma maneira ou de outra, atingido por esse fenômeno chamado racismo. Alguns trabalhos tentaram buscar seus vestígios nos tempos remotos da história da humanidade, partindo da antiguidade clássica, passando pela Idade Média, tempo moderno e contemporâneos. Suas leituras e interpretações envolvem diversas disciplinas científicas, entre as quais a própria biologia humana, antropologia, sociologia, ciência política, filosofia, psicologia e história, entre outros. Daí a dificuldade que se tem diante dessa diversidade de pensamento e reflexões, de combatê-lo através de uma única receita. Se alguém me dizer que tem uma receita para combater o racismo, acho que nossos problemas já são resolvidos. A matéria-prima, como já disse, de todo tipo de preconceitos, discriminação e prática racista está na diferença que constitui a diversidade entre sociedades humanas. Diversidade que deveria ser considerada como nossa riqueza coletivas, mas que foi, infelizmente, degradada em superioridade e inferioridades que engendram as desigualdades que vivemos entre os diferentes. No entanto, a diversidade se encontra também, é algo natural. A diversidade está na natureza, entre plantas, animais, minerais, que, como a diversidade humana, já foram objeto de classificações científicas na botânica, na zoologia, na geologia, entre outros. Portanto, não foram classificados em planta, animais superiores e inferiores, como fizeram com a diversidade humana. Alguém já ouviu falar de animais superiores e inferiores? De plantas superiores e inferiores? Mas porque entre os seres humanos tem essa degradação da diversidade. Então, a palavra, o conceito de racismo, vai aparecer na literatura somente por volta de 1920. Mas quem inventou essa palavra, colocando-a no reino dos ismos, porque tudo que termina com ismos faz parte do reino das ideologias. Não eram as pessoas racistas, mas sim os estudiosos, críticos, como vocês, outros, que se deram conta que aquele discurso com roupagem científica eram racismos científicos, que alguns chamam de racialismos, ou seja, um discurso doutrinário com nome de ciências que, na realidade, não era. Daí, porque essa ciência foi denominada de pseudociência por algumas pessoas. Então, devemos insistir sobre o fato que o racismo nasce quando faz-se intervir caracteres biológicos como justificativo de tal ou tal comportamento.
eu faço uma besteira. Em vez de dizer que Cabanguele fez pesquisa, só podia ser um negro. A Clélia faz uma besteira. Só podia ser uma negra. Quer dizer, ela, como indivíduo, não tem defeito, o defeito se tão devido ao grupo racial ao qual ele pertence. É isso o racismo. O determinismo biológico, que está na cabeça da polícia, acha que qualquer jovem negro, assaltante, é ladrão, e isso. O tratamento fica diferente. Eu me lembro, Débora, seus filhos estão no colégio aqui com os meus. Na época, a gente não levava de carro, ele já ia de ônibus. Quando a polícia passava no ponto de ônibus, eles, com outro colega branco, eram os únicos a serem revistados pela polícia. Então, não era a leitura da classe social. A leitura dele era a geografia do corpo. Porque as pessoas acham que é um problema de classe social. Classe social é importante. Mas, se eu estivesse hoje numa favela do Rio de Janeiro, às 3 horas da manhã, passando a polícia lá, ele não vai saber que sou professor da USP. Até provar, já estou morto. Tem uma piada que um dos meus professores me contava da USP, que um dia o macaco estava correndo, língua para fora, atravessando a fronteira do Brasil com o Paraguai. E pararam o macaco, mas macaco, por que está correndo tão... com língua para fora? Olha, meu amigo, lá no Brasil estão matando todos os animais que têm orelha grande. Mas, macaco, você não tem orelha grande? Meu amigo, até provar, já estou morto. Muitas vezes é nosso problema. A classe social, dependendo do contexto que conta. Claro, se tem dinheiro, posso entrar no restaurante, comer, mas tem lugar onde a classe social não tem peso como a gente pensa. Porque a raça, no imaginário de uma pessoa racista, não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos, mas sim um grupo social cujo traços culturais, linguísticos e religiosos que ele considera como naturalmente inferior aos do grupo ao qual ele pertence. Então, por um racista, e não simplesmente uma pessoa com pele negra, mas, através de mim, tem um grupo. O meu comportamento está devido ao fato de ser negro. Negro é inferior, intelectualmente, moralmente, psicologicamente, esteticamente. A referência da beleza é branca, tudo é branco. Então, outros termos para o racismo, o comportamento de uma pessoa é determinado pela raça a qual ele pertence. Ou seja, o racismo nasce quando se faz intervir caracteres biológicos como justificativa de tais ou tais comportamentos. Por isso, eu não entendi até agora o que o Antônio quer dizer quando ele fala de racismo reverso, de negro contra branco, contra judeus, contra o outro. Não sei qual é a definição dele do racismo. Finalmente, é importante dizer que tem pessoas que pensam que o racismo é uma simples questão de ignorância que a única educação poderia resolver. E, claro, a ignorância é importante, participa, mas o racismo não é simplesmente uma questão de ignorância, como as pessoas pensam. Porque não é bem assim, pois o racismo é um fenômeno, como já disse, complexo, cuja explicação não se reduz à falta de educação e racionalidade. A respeito, lembro que, nos anos 50, a Unesco propôs um programa de difusão dos fatos científicos definido a fazer desaparecer os preconceitos e práticas de discriminação racial, com a participação dos biólogos, antropólogos e demais estudiosos da questão, convencendo que as causas do racismo eram a buscar somente na ignorância e na irracionalidade. No entanto, a condenação científica
a condenação moral, as inumeráveis análises feitas sobre o racismo, não o destruíram. Não basta dizer para alguém que a raça não existe, que o racismo é isso, não destrói algumas crenças, algumas paixões, algumas ideologias. Como diz Albert Einstein, é mais fácil dissolver um átomo do que um preconceito. Então, o racismo, como fato, permanece, mas como doutrina já está morta, porque os cientistas disseram que a raça não existe. Mas da raça, como mãe que faleceu cientificamente, brotou o seu filhote, o racismo que está solto, como um Frankster que foi criado nos laboratórios, sobre o qual não se tem mais controle. Então, continuamos sem controle sobre ele, sobre seu desenvolvimento, porque a condenação científica, a condenação moral, porque as inumeráveis análises feitas sobre eles não o destruíram. Então, aceitar os limites de uma argumentação racional não significa desesperar, não devemos desesperar. Mas sim aceitar de ver que tudo não é possível. A educação tem um papel, mas tudo não é possível. Nós devemos fazer a nossa parte. Não se trata de convencer todos os racistas de seus erros e de purificá-los de suas ilusões patológicas, mas sim, modestamente, de fornecer para as mulheres, os homens de boa vontade, a quem faltam argumentos, os dados necessários e os elementos de reflexão. Creio, é o que estamos aqui, sentados, fazendo juntos. Creio que devemos compreender para agir e não dissociar a revolta contra a violência racial da existência intelectual. O pensamento ele é importante, mas devemos compreender antes de agir, mesmo com consciências de nossas limitações. E esse engajamento intelectual que nos reúne aqui exige uma tomada de consciência comum. Tomada de consciência comum do Colégio Santa Cruz, através de sua direção, através dos educadores, que vão se conscientizar, isso aqui é um problema da humanidade. Nós não vamos dizer que nós não somos negros, como os homens não podem dizer que não somos mulheres. É um problema da sociedade. Essa sociedade tem que se unir, e a consciência é preciso para fazer isso, para lutar contra esses problemas das sociedades, o racismo, o sexismo, o machismo, todas as formas de fobias, são problemas das sociedades. Mas antes de saber de que se trata, não cair hoje, a gente cai muito nos conceitos, a moda, não? Então, o conceito na moda está todo mundo falando. Agora racismo estrutural. Claro que o racismo está na estrutura da sociedade, mas não apenas o racismo está na estrutura da sociedade. O sexismo, o machismo também é estrutural. Não reduzir as coisas num conceitos. E a partir da estrutura que os indivíduos são educados nessas estruturas, eles se tornam racistas, que se tornam machistas, sexistas. E tem o consciente, o inconsciente das pessoas que escapa ao controle da consciência, que a estrutura, você pode mudar a estrutura hoje, o racismo não desaparece automaticamente. Outros países que tiveram outras estruturas. A União Soviética, durante a União Soviética, o pogrom, quer dizer, o antissemitismo, continuou. Países como Cuba, eu visitei Cuba 2 vezes, você vai chegar em Cuba, você vê negro, brancos, pobres, são o mesmo nível de vida. Mas quando você vai para a estrutura do poder, você não encontra mais negro.
em Cuba, são todos brancos. No entanto, a estrutura não é capitalista, porque tem um consciente, né? Tem uma cultura que não foi destruída. Então, é um fenômeno muito complexo, né? Mas a educação tem que fazer a sua parte, né? Com consciências de nossos limites. Né? Obrigado, eu paro por aqui e vamos conversar. Né?